Muito bem, Pai do Senhor a todos e todas. Estamos no Facebook agora gravando a aula Teologia para o Cotidiano e também aqui em nosso grupo no Meet, com alguns irmãos que já chegaram, esperam chegar outros ainda. E vamos que vamos, como diz a hashtag, para frente, PIB Santos Dumont, enfim, né, vamos caminhar. A aula de hoje nós vamos continuar a nossa conversa que iniciamos semana passada com o Beto e com o irmão Valderico sobre este livrinho aqui, chamado Teologia para o Cotidiano, do Elben César, aqui, e aqui também no nosso Meet. É um livro bem interessante e a proposta dele é trazer mesmo algumas questões práticas para nossas vidas diárias, né? Ele foge daquele teologuês um pouco mais complicado, um pouco mais pesado, né, que exige um pouco mais de atenção e tal. Ele foge dessa área que tem o seu valor, tem as suas vantagens, mas que ele entende que, como ele diz, para o cotidiano a gente precisa de questões práticas mesmo do dia a dia, né? Então, hoje nós iremos falar sobre a teologia da demora. Olha que legal! Teologia da demora. O livro é dividido em pelo menos 6 partes. Estamos na parte 1 ainda. Já passamos pela teologia do desejo, da decepção e iremos conversar hoje sobre a teologia da demora. Então, quem quiser adquirir o livro, está aqui. É um livro pequeno, ó. Tem poucas páginas. Quantas páginas tem essa criança? Pequenininho, 115 páginas só. 117 páginas, é pouca coisa. Dá para a gente se divertir aí em um dia com a leitura. O livro começa com uma provocação que é a seguinte: quantos de nós temos a impressão ou a ideia de que Deus parece demorado? Quem já teve essa percepção na vida, né? De que Deus demora a nos responder, a nos trazer uma orientação, um discernimento maior sobre as situações da vida. Via de regra, essa demora ela é ocasionada porque nós somos, digamos que, imediatistas. Nós já vivemos, a nossa natureza ela já é imediatista e ainda mais provocada por uma situação que nos cerca hoje de uma velocidade de informação, uma troca de conhecimento, de conversas muito rápidas dessa mídia social, em que um fato acontece do outro lado do mundo, em menos de 10 minutos você já sabe por aqui. Então nós somos, digamos que, induzidos ou conduzidos a pensar que a vida ela segue esse mesmo ritmo. E aí a gente tenta trazer essa percepção para o sagrado também. E aí a nossa ideia é de que Deus parece ser ou estar demorado em nos atender ou em nos ouvir. Quando, na verdade, quando a gente pensa na demora de Deus, ela, via de regra, ela está relacionada a 3 aspectos básicos que a gente pensa sobre isso na nossa vida cotidiana. Então, Deus parece demorado em exercer a sua justiça, Deus parece demorado em exercer o seu poder e Deus parece demorado em manifestar a sua graça. Então, em 3 aspectos da vida, nós percebemos ou temos a impressão de que Deus parece estar meio que demorado em seus desígnios de justiça, poder e na sua graça. Porque queremos que o poder de Deus seja exercido aqui e agora, queremos que a sua justiça seja exercida de qualquer forma ou de acordo com os meus próprios preceitos de justiça, mesmo que eles estejam equivocados, e queremos que a graça de Deus seja derramada a todos indistintamente e no meu tempo, na minha hora e nas minhas percepções. Tem alguém pedindo aqui para entrar? Deixa eu ver quem é. Rosângela. Rosângela, seja bem-vinda também. Seja bem-vinda. Então, nós temos a ideia de que Deus se demora nesses 3 aspectos: a justiça, no poder e na graça. Mas a questão dessa demora não é um aspecto divino. A demora, ela reside na nossa própria impaciência, ou, como diz o autor do livro, né, o problema está na impaciência do homem. E aí, quando ele coloca homem, ele não está se referindo a gênero, ele está se referindo à raça humana.
Então, essa impaciência ou essa percepção que nós temos de que Deus está demorando em seus atos, na sua justiça, no poder e na sua graça, é muito mais relacionada à nossa própria impaciência do que ao agir puro e soberano de Deus. Então, como somos impacientes, queremos a coisa para aqui e agora. Tinha até um programa antigo no SBT, década de 90 e pouco, parece, chamado Aqui e Agora, que a proposta era mostrar as notícias conforme elas iam acontecendo, de uma forma mais rápida, mais célere, e aquela coisa aqui agora e tal. Acabou que a proposta não deu muito certo, parece que não teve muita aderência de quem via o programa. Mas a nossa impaciência, ela deixa transparecer, ou ela nos conduz, de que Deus parece estar demorado. E aí nós entramos em um aspecto bem interessante, que é que Deus não está dentro do tempo. Para nós, a questão temporal é algo de suma importância, a gente coordena a nossa vida diária com o tempo. Então, até comentei antes aqui com os irmãos, que essa semana para mim foi muito puxada porque eu tive uma semana para conciliar uma prova para o mestrado que foi ontem de manhã, a organização para a cerimônia de posse e de ordenação do pastor Eli, que foi ontem, e ainda me programando para uma produção de uma aula para apresentar amanhã à tarde. Então, assim, o meu tempo essa semana estava totalmente restrito a situações muito pontuais, eu não pude fazer mais nada, porque eu estou restrito a tempo, espaço e lugar. Quando nós transpomos essa questão para a percepção divina, entendemos que ele não está restrito ao tempo, ele é o próprio tempo. Então, na visão divina, não existe tempo, passado e futuro. Não existe o ontem, o hoje e o agora. Existe apenas o estado chamado eternidade. E aí entram as várias complicações disso. Porque se Pedro está correto no que ele disse, que para Deus 1000 anos são como um dia, e aí é uma força de linguagem para transparecer de que para Deus não existe o estado temporal, e sim uma coisa chamada eternidade que a nossa mente não consegue alcançar. O que é eternidade? Tem um vislumbre de que a eternidade é um aspecto sem tempo, mas ainda assim nossa mente não consegue compreender ou captar isso. Então Deus não está preso dentro desse nosso tempo. Então, quando ele faz uma promessa para nós, ou para a família, ou uma promessa bíblica, a coisa acontece de acordo com o tempo de Deus. Eu vou usar tempo aqui como um sentido, uma expressão para que a gente consiga compreender, ou tentar, melhor dizendo, entender esses desígnios de Deus. Tem um trecho interessante em Corinto, na carta aos Coríntios, que Paulo diz assim, que quando chega a plenitude dos tempos, Deus se manifesta por meio do seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, a promessa feita lá no Éden há milhares de anos, ela alcança o seu plano cumprimento, ou a plenitude dos tempos, ou o tempo certo, o tempo ideal, o tempo lógico, a preparação certa, o momento certo, a hora certa para que Jesus se manifestasse como Filho de Deus e que trouxesse salvação aos homens. E aí ele usa essa palavra plenitude, que tem um sentido de que estava tudo certo, estava tudo acordado, estava tudo pronto para que o Filho de Deus se manifestasse. Então perceba que Deus não está dentro do nosso tempo. Ele é extemporâneo ao tempo, ele é fora do tempo. Ele está em uma situação de pura eternidade. E aí nós começamos a entender, ou a perceber, ou a mentalizar de que Deus parece estar demorado quando ele não exerce a sua justiça, quando não exerce o seu poder e não exerce a sua graça. Com base nisso, o nosso raciocínio ou a nossa percepção humana é que Deus está sempre atrasado. Quem já teve essa percepção aqui? De que Deus sempre está atrasado. Porque a nossa mente humana, ela entende que a coisa é para agir agora, que Deus precisa agir agora, não é para amanhã ou para ontem, tem que ser agora, no meu tempo, nas minhas necessidades, nos meus desejos. E aí a nossa mente, ela diz, olha, Deus está atrasado, está demorando demais, não vai chegar nunca, não vai acontecer nunca, não vai fazer nada.
E aí, Deus, e aí, e como é que faz? Eu preciso resolver, preciso agir e tal. A gente começa a entrar em uma neura tão problemática e tão complexa de que chega um nível que podemos até mesmo duvidar de que Deus está agindo. Porque a nossa mente não consegue compreender os desígnios de Deus na questão do tempo para nós. Voltando ao que eu disse anteriormente, para nós o tempo ele é de fato importante, ele é até um problema para nós. Mas para a eternidade o tempo nosso não é praticamente nada, é um grão de areia em um universo imenso, né? Então o raciocínio humano ele segue nessa toada de que Deus precisa agir aqui e agora. Só que o César, aqui o autor do livro, ele coloca que a demora em Deus agir, ela é apenas aparente, não é uma realidade. E aí a gente começa a tentar compreender isso de uma forma um pouco mais racional, um pouco mais lógica, de que quando na verdade ele demora em agir, é apenas uma demora aparente. Para nós é importante que ele haja rápido, para nós é importante que a coisa se desenvolva um pouco mais ágil, né? Na nossa própria velocidade, só que isso não é uma realidade, é apenas aparente. Então, quando ele demora em responder às nossas orações, nossas súplicas, ou demora a intervir em uma situação específica, na verdade, é somente uma aparência disso, não é uma realidade concreta. Então, o raciocínio humano ele segue por este caminho, né? De que Deus sempre está atrasado, de que ele precisa agir aqui e agora, e que parece que ele está demorando demais a nos responder. Meus irmãos, até aqui, alguma contribuição, algum questionamento? Tá tudo certo? Se não há, eu vou seguir aqui. Vamos embora. E aí, entra uma frase que, para o cristão, ela tem uma complexidade muito grande, porque nós vivemos nós vivemos entre dois mundos. Entre o mundo espiritual, o mundo eterno, e o mundo material, passageiro, o limitador aqui. E aí, o César traz uma questão de que é preciso que nós esperemos um pouco mais. E aí ele traz a história de Abraão, que esperou 25 anos para ter o seu primeiro filho. Entre a promessa feita a Abraão, que ele teria um filho, e o nascimento do filho, foram 25 anos esperando. Então, entre o ato e o fato, é necessário esperar. Aí eu conto a minha experiência aqui. Ano passado eu fiz um concurso para o Senac para instrutor do curso técnico em administração, meados de setembro, outubro. Eu fiz assim o concurso, vou fazer, tô aqui sem fazer nada mesmo. A Silvana falou, olha, faz o concurso, vai que você passa e tal. Eu falei, tá, vou lá fazer. Fiz inscrição, fiz toda a entrega de documentação, é um concurso mais reduzido, não tem tantas provas, são só poucas etapas, né? Aí beleza, fui lá, entreguei a documentação, teve o dia para fazer uma apresentação para a banca, ministrando uma aula que eles davam um assunto assim, praticamente 2 dias antes, um dia antes, eu tinha que preparar em 24 horas praticamente. Fui lá, apresentei a aula, resultado, passei e fiquei em terceiro colocado, em terceiro lugar, né? Só não fiquei um pouco mais para cima devido à minha formação, que na época eu não tinha um mestrado e esse ano eu continuei, escolhi fazer para tentar melhorar essas pontuações por aí. E eu fiquei em terceiro lugar. Falei, rapaz, que coisa boa, olha só que milagre. Passei, né? Então, assim, eu fui todo descrente, né? Tinha 60 e poucos inscritos, o pessoal com uma qualificação até um pouco melhor do que a minha, mas aí pesaram vários fatores, como experiência docente, experiência profissional, formação acadêmica, enfim. E aí o primeiro convocado foi chamado em dezembro. Falei, nossa, cadê? Por que não me chama logo? Né? Falta só 2, chama logo aí, pelo amor de Deus, me chama logo. E todo dia olhando o portal do Senac para ver como é que estavam as convocações. Assim, era literal, todo dia. Olhava meio-dia e 6 da tarde, meio-dia e 6 da tarde. E quando foi em março, chamou a segunda colocada. Falei, tá chegando. Aí ficou março, abril, maio. Eu falei, nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ajuda. Jesus, ajuda aí. E quando foi agora,
dia 19 de novembro me chamaram. E aí, olha só como que são as coisas. O dia que eu não olhei a convocação foi o dia que me chamaram. Foi dia 19, foi um dia meio puxado lá na clínica e também aqui em casa, com várias coisas para fazer. Não olhei as convocações, só fui ver no dia seguinte, dia 20. Falei, olha só, que legal, chamaram, né? Aí aquela correria para preparar a documentação no final de semana e conferir e tal. Entreguei lá. Quando foi agora dia 1º, assinei o contrato. E aí ontem, que foi, melhor, sexta-feira tive uma primeira ambientação acadêmica, tudo online. E amanhã tem a última parte dessa ambientação acadêmica para entregar um plano de aula. E estou aqui já pensando em como preparar esse plano de aula para amanhã. Tem que entregar amanhã mesmo, não tem como fugir. Então veja, entre o dia que eu fiz a inscrição para esse processo seletivo e a convocação, que foi agora em novembro, passou aí pelo menos um ano. E todo dia naquela expectativa. Então, entre o ato e o fato, é necessário ter uma espera. Entre o que Deus promete para nós e o cumprimento dessa promessa, é necessário que se transcorra alguns dias, alguns meses, quem sabe até mesmo alguns anos. Por quanto tempo nós devemos esperar? Não sabemos. E isso nos tranquiliza, porque nós não somos obrigados a termos respostas prontas a toda a hora. Ontem o pastor César, lá na posse do pastor Eli, falou uma frase bem interessante, e que eu acho que ela reflete muito o ministério pastoral em vários aspectos, na questão de não ter uma resposta pronta para tudo. O ministério pastoral ela tem várias nuances, dentre elas essa questão de que quando as pessoas procuram o pastor para conversar, ou para ter uma orientação, ou para ter algo a falar, acaba que as pessoas querem uma resposta para agora, para ontem, e que o pastor seja aquele tipo de oráculo, né? Que ele fecha os olhos, vê uma inspiração divina e a pessoa ele recebe essa orientação, olha, faça isso, faça aquilo. Quando na verdade, como disse o pastor ontem, né? Nós somos limitados. Nós não conseguimos alcançar tudo isso que as pessoas precisam ou querem com tempo, ali e agora. Né? Então, por quanto tempo que eu devo esperar? O Senhor do tempo sabe. Se vai ser um ano, 6 meses, 2 dias, uma semana, infelizmente nós não temos essa resposta pronta. Temos que esperar o agir divino. E por que nós não conseguimos esperar? Porque o nosso problema chama-se imediatismo. Como eu disse antes, a maior problemática nossa é que nós queremos a coisa assim, ó, para agora, para ontem, imediata. Nós não temos mais aquela paciência de esperar. Uma coisa que a Bíblia ela é muito clara, ela traz algumas figuras de linguagem bem interessantes, a questão da figura de linguagem do agricultor, né? Que é aquela pessoa que ele prepara a terra, ara a terra, joga sais minerais, se ela estiver com falta de sais minerais, prepara todo o terreno, aí pega a semente, joga a semente ali, enterra a semente, joga água, aí espera nascer ali uma semana, começa a vir o broto, aí do broto vem a árvore, da árvore vem a flor, da flor vem o fruto. É uma figura interessante porque nos move a pensar e a refletir de que nós não temos o controle sobre o tempo. O tempo não nos compete a agir o aqui e o agora, mas porque somos influenciados com esse imediatismo tão massacrante em nós achamos que o ser divino também age com base nessa perspectiva imediata. Né? E aí é um problema. Uma outra questão que o Elber coloca é que a demora de Deus é uma demora educativa. E aí essa demora que ele coloca, ele usa uma frase interessantíssima, que ele coloca como o programa educativo de Deus para nossas vidas. De que devemos esperar sim o agir de Deus, devemos esperar sim os seus propósitos, né, os seus desígnios, e via de regra, quando ele não nos responde com tempo, é porque ele está nos educando a termos um pouco mais de paciência, a termos um pouco mais de esperança nele, de que ele vai resolver, de que ele vai intervir, mas geralmente, sempre é assim, é no tempo dele. Então, quando nós temos a percepção
de que as situações estão demorando demais, é porque Ele está nos educando para o propósito vindouro, para algo um pouco mais no futuro. E aí, nem sempre Deus dá ao homem, e aí eu digo homem como raça humana, como gênero humano mesmo, masculino e feminino, né, como raça, não como apenas gênero separados. Ele nem sempre dá aquilo que nós pedimos. Por quê? Porque Deus não nos trata como alguns pais tratam as crianças ou os seus filhos, né? De que dá o que a criança pede unicamente para que a criança fique em silêncio ou fique quieta, como um pai que apenas responde para satisfazer a criança sem educá-la. A questão aqui é que podemos orar e oramos sim, pedindo que Deus nos responda, nos dê graça, nos dê bens materiais, bens financeiros, mas nem sempre Ele vai responder que sim. Tem um pastor antigo que eu conheci, que geralmente Deus tem 3 respostas quando nós oramos: sim, não e espera. Geralmente essas 3 respostas que ele tem para nós. Via de regra, as duas maiores que ele sempre responde para nós é não e espera. Geralmente nunca é o sim imediato para ali e agora. É muito mais um não e espera. Não, não, espera, 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 não faça. Essa resposta dele é muito mais para que nós sejamos educados de que devemos esperar o agir de Deus e termos a compreensão de que Ele está no controle de tudo. E aí essa demora educativa, essa demora consiste em corrigir, treinar e habilitar para responsabilidades maiores. Ele coloca bem esse termo de que quando nós somos educados na questão da demora, de confiar em Deus, nós estamos sendo treinados ou avalizados, né, ou educados mesmo, para corrigir as nossas percepções de que nós estamos no controle, mas que Deus está sim mais no controle do que nós. Nós somos educados para que nós possamos ser treinados para isso e somos habilitados para responsabilidades um pouco maiores daquilo que nós estamos hoje. E aí essa demora, que ele chama de demora educativa, nos conduz a uma maturidade de perceber que as coisas não são ou não estão em nosso controle. Existem situações na vida que a melhor coisa que temos a fazer é deixar a coisa seguir mesmo. Nós não temos controle, nós não conseguimos exercer o domínio sobre alguns fatos. Quem consegue exercer o domínio pleno é somente Deus. E aí, quando nós somos induzidos ou levados ou condicionados, ou pegados pelas mãos para que nós tenhamos a paciência de esperar um pouco mais, nós somos levados a entender de que nós não estamos no controle de nada. Nada nos pertence, nem o tempo, nem a vida, nem o fôlego, nem o dinheiro, nem as amizades, nem os relacionamentos, nada nos pertence. Tudo pertence ao Senhor e Ele é o dono de tudo. E aí nós somos levados a ter esse treinamento. E aí o autor coloca que o maior exemplo que nós temos de maturidade, né, que essa demora nos conduz a essa maturidade, é o próprio Abraão, que esperou por 25 anos por um filho, que durante esse tempo de 25 anos bateu a cabeça, cometendo vários atos errados, várias decisões erradas, tomando atitudes impensadas, ficando ansioso, ficando introspectivo, questionando até mesmo o agir de Deus, se era o tempo necessário ou não. Mas aí quando o tempo chega para Abraão e vem o filho, ele está tão maduro, está assim, tão convicto de que Deus é o Senhor de tudo, de que Deus é o Senhor da vida, de que ele está disposto até mesmo a sacrificar o próprio filho, o filho da promessa, o filho amado, para adorar ao Senhor. Então veja o tamanho ou o nível de maturidade que Abraão estava ali agora, quando pega o filho, coloca sobre o altar, levanta o cultado para matar o próprio filho, para tirar a vida do próprio filho. Perceba a profundidade de maturidade que Abraão estava ao entender que Deus está no controle de todas as coisas, que nós não estamos no controle.
apesar de nossa tecnologia, poder, alcance, influência, contatos, dinheiro, nós não estamos no controle de nada. Nada nos pertence. Tudo pertence ao Senhor. Caminhando aqui já para o final, que o livro, os trechos que ele coloca são bem curtos mesmo, é bem interessante para a gente pensar mesmo e refletir. E aí ele termina esse capítulo dizendo que a demora não é de Deus. E aí, quando ele usa essa frase, o sentido que ele coloca não é que a demora não é de Deus, é que a nossa percepção é que Deus está demorando, só que essa demora não é nele. Por que Deus às vezes não age em nossas vidas? Porque nós somos teimosos demais, somos cegos demais, somos orgulhosos demais, nós não dobramos a coluna, nós não deixamos que as coisas ajam de acordo com o que Deus quer, somos empedernidos, temos o coração duro, temos a nossa própria vontade dura, cega, inconsequente, teimosos demais, temos muito orgulho. E aí essa demora que Deus age é justamente para quebrar esse orgulho, para tirar essa teimosia, para que possamos abrir nossos olhos, para que entendamos e compreendamos que Ele está no controle de todas as coisas. Então a demora nunca é de Deus, ela está muito mais relacionada ao nosso agir, o nosso fazer e o nosso executar. Um coração duro, uma teimosia cega, de que a coisa tem que ser do meu jeito, não deixando o agir de Deus vigorar ou fazer. E nesses casos, a melhor coisa que nós fazemos é melhor desistir. É melhor desistir do que lutar contra algo que nós não temos controle. E quanto mais nós lutamos, mais o tempo vai passando, mais a teimosia ela fica implacável em nosso ego, o nosso orgulho ele fica um pouco maior, e Deus vai tentando falar, olha, você vai continuar lutando ou vai desistir? Deixa eu agir na sua vida. Né? E aí, esse deixa agir, eu não quero entrar na questão salvífica, que é um outro fator, não vou entrar nesse mérito. Mas tudo leva a crer que se nós não nos dobrarmos à vontade de Deus, a coisa fica um pouco mais difícil. Então, a melhor coisa a fazer mesmo é ficarmos quietos e falar, bendito seja o nome do Senhor. Ele que execute seus desígnios. Embora eu não compreenda, eu não saiba, eu não consiga discernir algo agora, o que ele quer ou pode falar, ou deseja executar, a melhor ação que eu posso fazer é melhor desistir das minhas próprias convicções, das minhas próprias razões, do que tentar lutar. E aí, por último, o César coloca que o problema da demora é a resistência humana. Então, se Deus está demorando a agir, não é porque ele está atrasado, não é porque ele não tem poder em agir em graça, justiça e soberania. Está muito mais ligado à minha própria resistência humana em aceitar os seus desígnios. Quando Jesus se encontra com Saulo no caminho de Damasco, a intenção, quando ele fala o texto ali, duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões, é como se no íntimo de Saulo, que também era Paulo, que ele só muda o nome ali, Deus não muda o nome de Saulo para Paulo, Deus trata como Saulo, e Saulo tinha um outro nome que era Paulo também, ele só muda o nome ali devido a uma questão de evangelismo em si. Mas parece que havia no íntimo de Saulo, né, Saulo barra Paulo, um desejo de fugir dos desígnios de Deus, de lutar contra isso, e a forma que ele encontrava para lutar era, eu vou perseguir o povo de Deus. E aí quando ele cai ao chão, possivelmente estava a cavalo, mas ele cai ao chão, e Deus fala para Ananias, e também para Paulo, olha, eu vou lhe mostrar quanto deve padecer, duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões, ou duro será para ti você tentar fugir de mim. Quando ele se dobra à vontade de Deus, surge uma nova pessoa, surge um novo ser humano, surge um novo caráter. Então o problema da demora da ação divina não está em Deus agir,
Está muito mais na minha resistência humana em querer ou não me dobrar aos desígnios divinos. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer hoje é tentar assimilar de que nós não conseguimos resistir à vontade soberana de Deus. A melhor coisa é deixar a nossa resistência de lado e nos dobrarmos diante da poderosa ação divina, entendendo que eu não tenho as respostas para tudo aqui e agora, mas que Deus ele pode nos orientar com muito mais graça, com muito mais sabedoria e com muito mais direcionamento. Então Deus nunca demora. Quem demora somos nós em não aceitarmos a sua vontade, em sermos orgulhosos demais, prepotentes demais, teimosos demais, cegos demais, arrogantes demais, enfatuados demais, poderosos demais. Quando nós nos dobramos à sua soberana vontade, o seu soberano querer, o seu soberano entendimento sobre nossas vidas, de vocação, de chamado, de serviço na igreja, a coisa ela flui muito mais rapidamente do que aquilo que nós possamos pensar ou agir. Irmãos, era isso o que o livro traz sobre a teologia da demora. E aí eu queria abrir aqui o canal do Meet para quem tiver algum tipo de comentário, algum tipo de experiência, de contribuições para nós aqui hoje, para que nós possamos também crescer com isso. Alguém quer comentar alguma coisa dos participantes que nós temos aqui? Tá aí, o canal está aberto. Fiquem à vontade para contribuir com alguma experiência, se tiverem. Não temos comentários? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma coisa aqui no chat. Não, também não temos perguntas no chat. Então, irmãos, eu vou encerrar aqui a nossa participação de hoje, nossa aula, pedindo que Deus possa nos abençoar. Lembrando que hoje nós temos Pastor Eli, hoje seria a ceia, só para confirmar, é primeiro domingo, né, de dezembro. E aí eu queria confirmar aqui se vai ser primeiro domingo ou segundo domingo a ceia em nossa congregação. Se alguém tiver uma confirmação aí para me dizer se vai ser mesmo hoje ou no próximo domingo. Ok, iremos fazer no segundo domingo então. Então a ceia do Senhor será ministrada no próximo domingo, dia 13, devido a essas correrias que nós tivemos essa semana, que foi uma semana bem proveitosa, de muito trabalho, e que tudo redundou para a glória de Deus mesmo. Então vamos orar para que nós possamos encerrar este momento. Pai, te damos graças por mais uma vez estamos na sua presença. Te pedimos que esta palavra ministrada ela não caia em terra, não caia em um coração pedregoso, não caia em um coração que não tenha um terreno fértil para a tua palavra, mas que ela caia em um coração fértil e que ela possa multiplicar, que nós possamos compreender um pouco mais da sua palavra. Nos dá a compreensão dos seus desígnios, nos dá a compreensão do seu agir, nos dá a certeza de que tu não estás demorado, não está atrasado, não está adiantado, mas que o seu agir é no tempo certo, no momento oportuno, na hora exata. Que nós possamos confiar que tu estás no controle de todas as coisas, que embora nós não possamos compreender com exatidão aquilo que tu quer para nós, mas que nós possamos dobrar a nossa vontade ante a sua graça e misericórdia. Nos abençoe no culto logo mais, que nós possamos perceber a sua presença em nossas vidas no culto hoje à noite. Nos abençoa, Pai, nos dá um dia de descanso também e de glorificação ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, muito obrigado pela participação, pela oportunidade. Nos vemos nos vemos à noite, né, crendo em Deus que hoje será um dia proveitoso e para a glória do nome dele. Amém? Irmãos, até mais. Um abraço. Até mais uma noite. Tchau, tchau.